Antes de começar esse vídeo aqui, eu preciso separar o lado torcedor do lado jornalista. Para você que não me conhece, eu sou o Gustavo Bandeira, tenho 22 anos, sou jornalista e sou torcedor do Botafogo desde que eu nasci. Desde os 6 anos, lembro do título do Campeonato Carioca, lá dos 3 anos, né? Lembro do título do Campeonato Carioca em 2006, dos 7 anos, vi no estádio o primeiro título em 2010. Desde então, sou apaixonado loucamente pelo Botafogo, sou um torcedor fanático, assim como você que está vendo esse vídeo também. Então, vou começar com um lado torcedor, até para vocês se identificarem aqui comigo logo de cara. Por quê? Como torcedor, eu nunca vi uma saída desse tipo no futebol brasileiro. Marlon Freitas era o capitão da equipe, referência, líder do elenco e a cara do Botafogo. Para o mundo todo, né? Para o Brasil todo, ele era a cara do Botafogo. Vamos lembrar do Mundial. No Mundial, quando o torcedor do Botafogo brinca com o Vitinha, meia do PSG, na rua, fala do Marlon Freitas, conhecia o Marlon Freitas. Na entrevista com o Romário agora, ele, Alex Telles e Barbosa, os 3 referências da equipe, era a cara do Botafogo, Marlon Freitas. O Botafogo lançou o último vídeo agora, do último filme, né, da compilação de vídeos lá no YouTube, do título de 2024 da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e o Marlon Freitas é destaque absoluto dentro dessa sequência de filmes, principalmente o último. Então assim, o Marlon Freitas foi a referência do Botafogo desde 2023, uma das, né, em 2023 acaba tendo a derrocada ali, tem a piscadinha, e acaba atrapalhando muito a situação dele no Botafogo. A torcida pega muito no pé, ele se recupera, a torcida compra o barulho dele ao longo da caminhada e ele se torna um ídolo, tanto é que tá no bandeirão dos ídolos, não vai ficar muito provavelmente, né? Então assim, o Marlon Freitas, ele saindo do Botafogo, falando ainda como torcedor, cara, é uma saída bizarra, é uma saída catastrófica pro torcedor, pro nosso sentimento, de ver alguém que representava a gente em campo, de ver alguém que, cara, podia ter seus defeitos, realmente, marcação ruim, não colava muito no adversário, deixava, às vezes, o jogador adversário ter espaço para chutar, como aconteceu com o Ferreirinha, como aconteceu com o Bruno Henrique, como aconteceu no gol do Bahia lá, na jogada do Eric Pulga, no gol do Cauli, nesse 1-0 desse ano. Assim, ele tem diversos problemas de marcação, tem problemas na finalização, algo que a gente já vem falando aqui há muito tempo, em todas as transmissões a gente fala e a torcida acompanha a gente nessa crítica. Mas, cara, é um jogador que representa a gente dentro de campo, não só pela qualidade dele, qualidade nos passes, principalmente nos lançamentos. Vamos lembrar que na Copa do Mundo de clubes, ele era o jogador com mais lançamentos certos do mundo, né? Entre os jogadores ali que estavam disputando a competição. No Campeonato Brasileiro ele já há alguns anos, talvez uns 3 anos desde que ele chegou no Botafogo. Então assim, ele chegou no Botafogo de graça, ele chegou no Botafogo para brilhar, né, para ter seu espaço, nunca jogou em um time grande com regularidade, até foi revelado no Fluminense, mas jogou muito pouco lá, era muito criticado, e aí acontece a derrocada, de novo, volto a repetir, ele consegue retomar a carreira no Botafogo, ele fica mesmo com proposta do Vasco e se torna um ídolo. E dessa vez ele realmente sai, né? Depois de uma proposta de um adversário que está brigando com o Botafogo nesses últimos anos, que é um rival direto, que o botafoguense tem a rivalidade, né, com o palmeirense. O palmeirense tem rivalidade com o Botafogo. Decidimos 2 campeonatos brasileiros, eliminamos eles de campeonato de Copa Libertadores nas oitavas de final, fomos eliminados no Mundial de Clubes. Então, cara, é um absurdo a saída do Marlon Freitas pro torcedor do Botafogo. Como tá aqui na thumb, é um tapa na cara. Tapa na cara de todos nós, que a gente apoiava ele o tempo todo, a gente tinha ele como referência, como liderança da equipe, e ele faz isso, ele deixa a gente na mão para receber mais dinheiro, para receber um contrato mais produtivo no Palmeiras, mesmo sabendo que a idolatria no Botafogo vai ficar manchada e muito provavelmente apagada, né? Acho que a maioria dos botafoguenses não vão mais considerar o Marlon Freitas como ídolo, a grande maioria, pelo menos. Óbvio que vai ter um certo carinho por todas as conquistas que ele nos proporcionou, né? Fez parte, principalmente como capitão, e isso que tá o pior, né? Aí tá a pior coisa, porque ele é o capitão, ele representava o Botafogo, volta a repetir. Você pegar a foto, o título da Libertadores, a foto, o título do Campeonato Brasileiro, tá ele ali levantando a taça no Campeonato Brasileiro, junto com o Marçal e o Rafael, se eu não me engano. Mas na Libertadores tá ele sozinho levantando a taça, todo mundo atrás e do lado dele. Então, cara, é um absurdo, é um baque, é algo que ninguém tava esperando. E, como eu falei, né? Por mais dinheiro, por um contrato melhor, e o Botafogo mesmo tentando renovar com ele tentou ganhar um salário absurdo, justamente para forçar a sua saída. São que as informações do dia de hoje, né, dia 26, logo depois do Natal, deram. Então, cara, realmente é muito lamentável, é algo muito doloroso, acho, para todos nós. Não dá nem para comparar. Eu sei que uma galera gosta de comparar com situações antigas, o Dodô em 2007 para 2008, que ele brilha em 2007 pelo Botafogo, 2006 também, né, Campeonato Carioca, mas 2007 é o auge dele ali, e aí 2008 ele vai pro Fluminense, mas ali ele é muito sacaneado pelo Botafogo por causa do doping. O próprio jogador
que foi pro Flamengo, agora eu esqueci, Almir, que era do Botafogo em 2003, acabou indo pro Flamengo em 2004, mas é um jogador sem muito destaque, então não tem nem comparação, não ganhou nada pelo Botafogo. Então, cara, é uma situação única, é algo que, sinceramente, eu nunca vi acontecer no futebol brasileiro, de alguém tão importante, de uma referência, de um capitão, de uma cara do Botafogo. Marlon Freitas era a cara do Botafogo, principalmente nesse 2025, depois da saída dos outros jogadores, que era comum, né? Normal, porque a maioria deles tinha mercado, a maioria deles era jovem, a maioria deles realmente precisava se destacar na Europa, ou o próprio Júnior Santos, que a galera comparou com o Júnior Santos. O Júnior Santos, cara, foi começar a jogar futebol profissional com 23, 25 anos, e aí precisava dessa oportunidade no Atlético Mineiro, que rendeu um dinheiro muito bom pro Botafogo, 50 milhões, ele ia ganhar 1,5 milhão lá. Então assim, cara, não tem nem comparação, o Marlon Freitas deixou todos nós na mão. Vamos ver como vai ser o ambiente do Botafogo, né? Agora falando como analista, tem que ver como vai ser o ambiente do Botafogo perdendo sua maior liderança. Porque, cara, foi algo de Judas, né? Ele realmente traiu todos nós, mas traiu o elenco do Botafogo também. E acho que o sentimento lá dentro é muito esse. Porque você sair, ele podia sair pro Inter Miami, o Inter Miami estava interessado nele. Agora, você sair pro Palmeiras, um adversário direto, um concorrente direto, qual é a mensagem que isso manda tanto pro elenco, quanto pra gente, quanto pro futebol brasileiro inteiro? Assim, é algo assustador. Botafogo libera ele em tese, né? O Botafogo até faz um esforço para ficar com ele, mas metendo pau na diretoria agora também, deveria ter feito um esforço maior, porque a mensagem que a gente passa pro futebol brasileiro é que qualquer um pode chegar aqui e tirar qualquer jogador do Botafogo, qualquer time, seja do Brasil ou de fora. E o Marlon Freitas poderia muito bem ter ido para a Arábia, para os Estados Unidos, como eu falei, para o Inter Miami, jogar com o Messi, que não mancharia quase nada a sua saída do Botafogo, a sua passagem pelo Botafogo, e aí ele decide ir para um concorrente direto. Assim, é assustador. O Botafogo manda uma mensagem horrível pro mercado, pro futebol brasileiro, que hoje não compete com Palmeiras e Flamengo. A realidade é essa: competimos em 2023, competimos em 2024, né? Vencemos praticamente tudo em 2024, e agora a gente manda uma mensagem de, Palmeiras e Flamengo estão acima da gente. Se eles quiserem, eles pegam qualquer jogador aqui, assim como qualquer outra equipe, como eu falei. Então é uma saída muito triste, cara. Uma saída que sei que muita gente não morre de amor pelo Marlon Freitas, mas é uma saída que é um baque por tudo que ele representa no Botafogo, não só pela qualidade técnica do jogador. Já citei aqui os pontos fracos, os pontos fortes dele, mas é um jogador que representa muito pelo Botafogo, representava principalmente nesses últimos anos, de 2024 em 2025, como eu falei, basta vocês verem o filme que o Botafogo lançou no YouTube sobre a glória eterna, né, o título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e ele é a figura central, ou pelo menos uma das centrais ali, já que é o capitão da equipe, e foi o capitão de novo esse ano. Teve muitos erros esse ano, não teve um ano perfeito, custou a eliminação contra a LDU lá na altitude, quase complicou a gente no jogo contra o Vasco na ida da Copa do Brasil, abrindo o braço ali de maneira desnecessária, apesar de eu achar que não tenha sido pênalti, mas muita gente achou, e com razão, porque é um lance bem duvidoso. Então, cara, é um baque. Eu nunca vi isso como torcedor do Botafogo, tenho só 22 anos, eu passei minha infância inteira escutando do meu pai que o Gerson saiu do Botafogo para ir para o São Paulo ali em 69, e que isso foi algo muito triste para ele, muito doloroso. Ele com 7 anos ali de idade chorou bastante. E hoje eu tenho 22 anos e acontece a mesma coisa comigo e com vocês também, né? É óbvio que não é a mesma coisa, eu não tô comparando aqui a qualidade do Gerson com o Marlon Freitas, mas, cara, é um sentimento, assim, muito pesado, cara. Eu não tô nem revoltado, eu tô triste, eu tô, sabe, meio atônito, assim, porque é difícil continuar, assim, a falar sobre o Marlon Freitas. Eu acho que eu falei tudo porque, cara, é um baque, eu sei que você tá sentindo a mesma coisa, eu acho que é uma perda muito grande pro Botafogo, voltando a falar como analista aqui, como jornalista, acho que é uma perda muito grande pro Botafogo, fazendo nosso estilo de jogo. Vamos ver como o Martim Anselmi vai jogar, né? Alguns rumores de que ele já não usaria muito o Marlon Freitas, que o Marlon Freitas não cabe muito no estilo de jogo dele, marcar pressão de um time mais intenso, né? De agredir mais o adversário. Talvez o Danilo possa ocupar a vaga do Marlon Freitas, aí o Botafogo trazendo um outro primeiro volante. O Botafogo tá buscando vários volantes no mercado, possam ocupar bem a vaga dele, mas como eu falei, eu acho que vai muito além do dentro de campo, acho que vai mais do fora, da imagem que isso passa, tanto pro mercado, quanto pro futebol brasileiro, quanto pros próprios torcedores do Botafogo e pros jogadores que estão no elenco, de que o capitão saiu, né, e saiu para um rival nosso, para um time que tá guerreando com a gente nesses últimos 3 anos, né, 3 anos até em 2025, guerreou também no Mundial. Então, é difícil, gente, é difícil, é uma perda muito grande. É algo que a gente não tá esperando, ainda mais no Natal, que deixa mais dolorido ainda, todo mundo aproveitando com as famílias, comemorando, e vem esse baque logo, dia 25 de manhã, dia 24 já tinha saído a primeira notícia, dia 25 já sai que ele estava praticamente certo. Então, cara,
É complicado e, enfim, comenta aí seu sentimento nos comentários. Acho que já falei tudo. Deixa o like aí se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, aperta o botãozinho de hypar, mas hoje eu nem vou fazer muito quórum pra isso não, porque é um dia triste. Eu tô triste, tô chateado, tô lamentando realmente, porque é uma saída que a gente vai sentir bastante, até começar a temporada principalmente, porque é uma traição daquelas. É Judas, né? Ele foi Judas, foi mercenário, e é um jogador que, agora se você chegou até o final do vídeo, né? Vamos ver quem chegou aí para ter essa informação. Jogador que era flamenguista, né? É flamenguista. É a informação que eu tenho, que ele sempre foi flamenguista. Não sei se ganhou um carinho pelo Botafogo, virou botafoguense. Acredito que não, porque quem é botafoguense não faz isso. Eu nunca faria isso. Eu sei que não é fácil colocar na posição do jogador, é mais dinheiro e tal, mas ele já ganharia muito dinheiro no Botafogo. Está falando aí de 200, 300 mil a mais, que, cara, para jogador de futebol não é tanta coisa assim. Então, informação que eu sempre tive é que ele era flamenguista, né? É flamenguista, volto a repetir. E, enfim, talvez por isso ele tenha feito isso, né? Antes de acabar aqui, o Gabriel, comentarista do canal, me lembrou de uma situação que aconteceu no fim de 2024, logo após as conquistas, né? Que o Marlon Freitas posta no Instagram pessoal um vídeo dele dando a volta por cima, com a torcida do Botafogo xingando ele, criticando, apedrejando, e ele sentando no trono. E aí, tocando a música, ano passado eu morri, mas esse ano não morro, sentando no trono com os 2 títulos. Muita gente aplaudiu, muita gente criticou esse vídeo, achou que foi uma crítica realmente à torcida, e pelo visto foi, né? Ele nunca conseguiu curar a ferida com a torcida, ele nunca conseguiu superar essa mágoa. E até o que um texto, e aqui eu vou ler um pouquinho do texto, vou ler o texto todo aqui para vocês, do Botafogo pelo Mundo no Instagram, falou: pessoas feridas não sabem receber amor. E aqui abre aspas para o texto, página muito legal, vão lá conferir. O texto está excelente, inclusive. O futebol sempre vai me surpreender. A ida do Marlon para o Palmeiras numa espécie de síndrome de Estocolmo futebolístico é uma das maiores bizarrices que já vi. Você escolher trocar um clube que te deu tudo para estar num lugar onde você virou piada é algo a ser estudado. Esse movimento só se explica de uma maneira: o Marlon nunca nos perdoou. Ele nunca se perdoou. Ele transformou todo o ódio dele em motivação para ser o capitão das nossas maiores conquistas. Mas aquela ferida de 2023 nunca sarou. E quando você tá magoado, você não sabe receber amor. Só isso explica você ser ídolo de uma torcida exigente como a nossa. Ter seu rosto na bandeira dos maiores ser incontestável mesmo em momentos de oscilação. E ainda assim não receber esse amor, não ser leal a esse sentimento tão genuíno. Não foi só uma camisa que ficou para trás, foi um discurso, um gesto, uma terra prometida repetida tantas vezes que parecia verdade eterna. Marlon Freitas não era apenas mais um jogador do Botafogo. Era o capitão, era a voz no vestiário, braço erguido nos momentos difíceis, símbolo de um clube que reaprendeu a sonhar depois de tanto tempo ferido. Quando tudo desmoronava, era ele quem ficava, ou parecia ficar. Por isso dói. Dói porque não é só futebol, é memória, é identidade, é o peso da abraçadeira que agora parece ter sido deixado no chão. O Botafogo não deu apenas minutos em campo, deu protagonismo, confiança e reconstrução. Deu ao Marlon o maior posto que um jogador pode ter, representar milhões. E talvez o futebol seja mesmo isso: ciclos, escolhas, carreira. Mas o torcedor não vive de contratos, vive de lealdade percebida, de entrega sentida, de símbolos que não deveriam ser negociáveis. Quando o capitão sai, não sai sozinho. Leva junto parte da fé de quem acreditou que dessa vez alguém ficaria até o fim. O Botafogo segue, porque sempre seguiu, mas a decepção fica. E essa nem o tempo apaga fácil. Bom, acho que isso define todo o sentimento, pelo menos meu e acho que da maioria dos torcedores, sobre essa saída tão lamentável, né? Tão triste do Marlon Freitas do Botafogo pro Palmeiras. É isso, tamo junto, saudações alvinegras, valeu.